Declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores dos munícipes que prestigiam o trabalho do Legislativo Municipal. Iniciando nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Salmos, 18, do 1 ao 4. Eu vos amo, Senhor, minha força, Senhor, minha rocha, minha fortaleza e meu refúgio, meu Deus e meu abrigo em que me refugio, meu escudo, minha defesa e meu castelo. Invoco o Senhor, o adorável, e serei salvo dos meus inimigos. Palavra da salvação. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 16 de março de 2015, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Como não houve interesse em impugná-la ou retificá-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 023/2015 GP. Por questão de ordem. Pois não. Antes de começar, eu gostaria que, se fosse possível, nós fazer 1 minuto de silêncio na perca do nosso grande amigo Rafael Rodamovski, irmão do nosso amigo André, que trabalhou nessa casa por tempo. E, se fosse possível, nós fazer 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Conforme o requerimento verbal do vereador Hélio César, defiro o seu pedido e solicito então que todos se mantenham em pé por 1 minuto. Obrigado a todos. Ofício número 023/2015 GP Req. 17 de março de 2015, em resposta ao requerimento 023/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 024/2015 GP Req. 17 de março de 2015, em resposta ao requerimento número 025/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 025/2015 GP, de 17 de março de 2015, em resposta ao requerimento número 024/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 035/2015 GP. Telêmaco Borba, 16 de março de 2015, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Através do presente, solicitamos seus bons préstimos no sentido de retirar do trâmite legislativo o projeto de lei encaminhado a essa Igreja Casa através da mensagem 005/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 508 mil, em razão de alteração no texto da mensagem da lei. Certos de mais uma vez podemos contar com valorosa colaboração, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Ofício número 024/2015, Ponta Grossa, 17 de março de 2015. Ilustríssimo senhor Mário César Marcondes, presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, vimos por meio deste agradecer o apoio dado ao movimento grevista dos trabalhadores do Paraná na educação pública. Certos de contarmos sempre com o apoio de Vossa Excelência, apresentamos nossas saudações. Assina Vera Rossi Lopes de Moraes, presidente. Ofício número 001/2015, Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, Telêmaco Borba, 23 de março de 2015. Senhor presidente, venho através dessa solicitar a substituição do parecer do projeto de lei número 072/2014, de autoria do vereador Maurício Diógenes de Castro, que autoriza o prefeito municipal a determinar uma via pública. Sem mais para o momento, agradecemos.
Assina o vereador Marcos William de Oliveira, presidente da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas. Parecer. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei número 072. Conforme justificativa do autor do projeto, este tem por objetivo regularizar a situação da denominação da supramencionada rua, vindo também de encontro aos anseios da comunidade local e, consequentemente, identificará da melhor forma possível o local das residências, bem como a oficialização do Código de Endereçamento Postal, que hoje não existe, facilitando aos Correios, Sanepar, Copel e outros a localização para a chegada e ou entrega de correspondências e mercadorias. Como não existe nenhum óbice para aprovação desse projeto, conforme parecer do jurídico, encontra-se apto e por atender aos interesses dos munícipes daquele bairro e também de acordo com o que determina a legislação pertinente, manifestamos favoravelmente ao projeto para que o mesmo seja submetido à apreciação desta Casa de Leis. É o parecer, Telêmaco Borba, 2 de março de 2015, assinam Luiz Carlos dos Santos Martins, relator, Marcos William de Oliveira, presidente, e Gilson Pereira dos Santos, vogal. Projeto de lei número 014/2015. Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 012, de 11 de março de 2015, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no município de Telêmaco Borba e da outras providências. Mensagem número 012/2015. Telêmaco Borba, 11 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o presente projeto de lei que cria o Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. A criação do fundo resulta da necessidade de assegurar recursos à efetivação de políticas sociais públicas que contribuam para a preservação da saúde física e mental, do aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade da pessoa idosa. O município de Telêmaco Borba já dispõe de mecanismos e instrumentos de gestão da política voltada às necessidades dos idosos, vinculadas ao Fundo de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde. O projeto de lei, ora apresentado, se insere nos propósitos da Política Nacional do Idoso, que, através da Lei Federal 12.213, de 20 de janeiro de 2010, institui o Fundo Nacional do Idoso, dinamizando a atuação em favor das pessoas idosas no município de Telêmaco Borba, que se delineia pela possibilidade de captação de recursos que serão aplicados nessas políticas públicas. Na oportunidade, colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários durante a tramitação do projeto de lei em anexo, esperando contar com o apoio indispensável para a sua aprovação imediata. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usar compreensão e apoio à presente proposta, para tanto, espera-se seja apreciado em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensível aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Projeto de lei número 015/2015, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 014, de 12 de março de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e exploração do aeroporto municipal. Mensagem número 014, Telêmaco Borba, 12 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Através da presente, temos a honra de encaminhar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e exploração do aeroporto municipal, com o intuito de dar a correta destinação ao bem público sem ônus para o município. A concessão de uso e exploração do bem público em questão se faz necessária a fim de evitar dispêndios desnecessários pelo município, com a administração e manutenção do aeroporto municipal, já que este fato implicaria em despesas com energia elétrica, água, limpeza, pessoal especializado para laborar naquela localidade, além da necessidade de cumprir as exigências legais para a utilização do bem. Evidente que a concessão de uso e exploração do aeroporto municipal é a maneira mais eficaz para o bem municipal cumpra as funções sociais, já que a concessionária será responsável pelas despesas com manutenção e exploração, e para o cumprimento das exigências legais com o funcionamento do aeroporto. O procedimento para a outorga da concessão de uso e exploração do bem público demanda tempo, já que a administração pública deve cumprir vários requisitos legais para a sua efetivação. Motivo este que roga-se aos nobres edis a usar a compreensão e apoio à presente proposta, para tanto espera-se
seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensível aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Projeto de lei número 016/2015, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 011, de 11 de março de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar termos de permissão de uso de bens imóveis com associações de moradores. Mensagem número 011, Telêmaco Borba, 11 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com a presente encaminha a Vossa Excelência o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termos de permissão de uso de bens imóveis com associações de moradores constituídas no município de Telêmaco Borba. Justificamos esse pedido de lei tendo-se em vista a necessidade de regulamentação legal e regularização de situações de fato, ora existentes, onde diversas associações de moradores detêm a posse de equipamentos públicos sem que detenham qualquer título. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoiamento à presente proposta. Para tanto, espera-se seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensível aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Projeto de lei número 017/2015. Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 15, de 16 de março de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional na importância de R$ 508.000. Mensagem 15, Telêmaco Borba, 16 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com a presente encaminha a Vossa Excelência o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento 2015 do município de Telêmaco Borba, para atender às despesas com construção de quadra de esportes, piso sintético no bairro Jardim Alegre e pista de skate na praça localizada entre as ruas Jair Machado Noceira, Independência, Tomazina, Avenida Nossa Senhora de Aparecida e Euclides Bonifácio Londres. Justificamos esse pedido de lei, tendo-se em vista a necessidade de viabilizar um espaço para a prática esportiva e de lazer aos moradores dos referidos bairros e regiões. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoiamento à presente proposta. Para tanto, espera-se seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensíveis aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 004, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviço de natureza bancária em relação aos seus usuários. Parecer. Trata-se de projeto de lei sob o número 004/2015, iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual pretende estabelecer obrigações às instituições que praticam serviço de natureza bancária em relação aos seus usuários. Conforme informação do autor, esse projeto de lei há necessidade de regulamentação e fiscalização por parte dos órgãos reguladores, para que haja maior segurança jurídica aos consumidores e usuários dos serviços de natureza bancária, sendo que o objetivo principal é a qualidade de serviço, ou seja, que as instituições proporcionem bem-estar e bons serviços para a coletividade. Outro sim consta nesse projeto de lei que o seu desenvolvimento foi feito com o apoio do PROCON estadual. Como não existe nenhum óbice para encaminhamento desse projeto, conforme parecer do jurídico, encontra-se apto e por atender aos interesses dos munícipes dessa cidade, assim, por estar de acordo com a legislação vigente, somos favoráveis ao projeto, para que o mesmo seja submetido à decisão do plenário desta Casa de Leis. É o parecer Telêmaco Borba, 12 de março de 2015, assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, vogal, Hamilton Aparecido Machado, presidente. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 006, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 373.000. Parecer. Trata-se de projeto de lei sob o número 006/2015, iniciativa do Poder Executivo Municipal, que solicita desta Casa de Leis autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 373.000, para atender às despesas com a construção do centro comunitário no bairro Parque Limeira, área 3, e reforma e ampliação do centro comunitário no bairro Jardim Bandeirantes. Segundo a mensagem número 004/2015 do Poder Executivo, a verba estava prevista para o orçamento de 2014. No entanto, não houve tempo hábil para a licitação nesse ano,
devido ao grande volume de projetos solicitados à Secretaria de Planejamento Urbano e escassez de corpo técnico para a elaboração. Observe-se que, no caso da licitação do Centro Comunitário do bairro Parque Limeira, área 3, foi publicado o edital, porém havia um erro de cálculo, o qual foi detectado por uma das empresas, o qual impugnou a licitação, não havendo tempo hábil para a nova licitação. Outro sim, conforme consta no próprio projeto em questão, para a cobertura desse crédito, será indicado como recurso total o superávit financeiro. Esse projeto vem de encontro com os anseios dos moradores do bairro Área 3, que estão desprovidos de um local para realização de eventos como reuniões, festas de casamento, aniversário, clube de mães, projetos sociais, e quanto à reforma e ampliação do Centro Comunitário do bairro Jardim Bandeirantes, serão muito bem-vindas para melhor atender os moradores desse bairro. Do ponto de vista legal, não há nenhum óbice para aprovação desse projeto, conforme parecer jurídico dessa Casa de Leis. E por estar de acordo com o que determina a legislação pertinente do município, somos favoráveis ao projeto. Portanto, encaminhamos para a votação em plenário nesta Casa de Leis. É o parecer, Telêmaco Borba, 12 de março de 2015, assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, vogal, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 008, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.500.000. Segundo a mensagem número 006/2015 do Poder Executivo, o município necessita dessa verba suplementar para a execução de pavimentação asfáltica, visto que, se comparado ao custo-benefício em relação ao calçamento poliédrico, justifica-se o crédito solicitado em função da qualidade e durabilidade da pavimentação. Esse projeto vem de encontro com os anseios dos moradores desses bairros, que há muito aguardam por esta pavimentação, a qual trará melhor qualidade de vida a todos. Do ponto de vista legal, não existe nenhum óbice para aprovação desse projeto conforme parecer jurídico dessa Casa de Leis, e por estar de acordo com o que determina as legislação pertinente do município. Somos favoráveis ao projeto, portanto encaminhamos para a votação em plenário nesta Casa de Leis. É o parecer, Telêmaco Borba, 12 de março de 2015, assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, vogal, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 010, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 1.767.420,26. Parecer. Segundo a mensagem número 08/2015 do Poder Executivo, o município necessita dessa verba para atender ao convênio realizado entre a Sanepar e este município. Observe-se que esse pedido já foi objeto de análise por esta Câmara Municipal, no exercício 2014, cuja lei foi a de número 2050, a qual contemplava esta despesa, sendo que a mesma foi aprovada, porém, devido ao atraso na entrega do orçamento para revidar a obra por parte da Sanepar, não foi possível a realização da licitação no ano 2014, motivo pelo qual volta a esta Casa de Leis novo pedido de crédito especial para o orçamento 2015. Para conhecimento, o projeto referente à rede de esgoto supramencionada encontra-se na Secretaria de Obras desse município. Do ponto de vista legal, não existe nenhum óbice para aprovação desse projeto, conforme jurídico desta Casa de Leis, e por entendermos que esta obra é de suma importância para a saúde dos moradores desse bairro. Somos favoráveis ao projeto e encaminhamos para votação em plenário nesta Casa de Leis. É o parecer, Telêmaco Borba, 12 de março de 2015, assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, vogal, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Indicação número 295/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Recuperação do ponto de ônibus que se encontra caído, em frente ao Mercado Ribeiro, na Rua Seixas, bairro Vila Rosa. Indicações número 296 a 299/2015. Iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de limpeza geral no bairro Jardim Alegre. Retirada de 2 árvores que encontram-se em cima do barranco, próximo à empresa Serpal. Lombada, construção de lombada na rodovia PR-160, em frente ao estabelecimento comercial da De Pascoal. Indicações número 300 a 302. Iniciativa da vereadora Célia Andrade, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buracos na Travessa Alecrim, no bairro Jardim Florestal, área 1. Consertos e reparos nas calçadas na ruas 1º de Maio e Tiradentes, no centro.
Recap com lama asfáltica nas ruas Nápoles e Turim, no bairro Jardim Itália. Indicações número 303 e 304. Iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Limpeza de bueiro na rua Piraí do Sul, próximo ao número 301, bairro Área 2. Limpeza de bueiro, entulhos e matos ao redor da Escola Municipal Etelvina Arzo Acosta, no bairro Área 2. Indicações número 306 e 305 a 307. Iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pinturas de faixas de sinalização no cruzamento da rua Bororós com a Avenida Chavantes, no bairro BNH. Operação Tapa-Buracos na Travessa Zenir Mariano Costa, no bairro Siqueira. Limpeza e capina no mato do mato no passeio da rua Vila Preta, no bairro Área 2. Indicações número 308 a 314. Iniciativa do vereador Maurício Jorge de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação de uma lixeira grande junto à Academia ao Ar Livre, na rua Rio Iguaçu, no bairro Área 3. Construção de passeio para pedestres na rua Rio Iguaçu, ao lado do Campo do Joia, na entrada do bairro Área 3. Limpeza e desentupimento de bueiros, localizado na rua São Salvador, em frente ao número 15, no bairro Jardim América. Melhorias na iluminação na Praça da Casa da Cultura, localizada entre a rua 15 de Novembro e a Avenida Prefeito Cacildo Batista Arpelau, no centro. Recap com lama asfáltica na Travessa Joaquim Oliveira, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Substituição de algumas peças que compõem os aparelhos da Academia ao Ar Livre, no bairro Jardim América. Reparo em todos os pontos onde a calçada está afundando na Avenida Horácio Clabim, no centro. Indicações número 315 e 316. Iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Calçamento poliédrico e rede de esgoto nas ruas Cantareira, Amaporã, no bairro Jardim União. Recap asfáltico na rua Santa Maria e Conceição, localizadas no bairro Parque Limeira, área 1. Indicações número 317 e 318. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estender o canteiro central ou alternativa viável no começo da Avenida Chanceler Horácio Laffer, em frente à Contabilidade Amaral, com a finalidade de impedir que veículos realizem a conversão no local. Apresentar a alternativa viável para sanar problemas existentes no entroncamento da rua Professor Ney de Oliveira Pimenta, centro, e Avenida Chanceler Horácio Laffer, centro. Indicação número 319, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estudo viário para tornar mão única as seguintes rotas, iniciando na rua Barro Preto, passando pela rua Santa Terezinha e finalizando com a rua Campina Alta, no bairro Parque Limeira, área 2, e também para se tornar mão única a rota iniciando na rotatória da rodovia, passando pela rua Rio do Ouro e rua Reserva e finalizando na rua Acácia. Requerimento número 035/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 036/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 037, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 038/2015, iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Requerimento número 039/2015, iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Requerimento número 040, iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos, Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, Rubens Benck, Célia Regina Sobrinho de Andrade e Everton Fernando Soares. É só, senhor presidente. O projeto de lei 014/2015 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia e Comissão de Economia, Orçamento, Finança e Fiscalização para emissão de parecer. Os projetos de lei 015, 016 e 017/2015 serão encaminhados para as comissões de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Orçamento, Finança e Fiscalização e Comissão de Urbanismo e Obras Públicas para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito da primeira secretária a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento 035/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito, em complemento
ao nosso requerimento de número 31/2015, de 9 de março de 2015, que envia esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, existe algum convênio ou contrato entre a Sanepar e a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba referente à área 6, Jardim Progresso? Se sim, favor enviar cópia do contrato ou convênio. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 035/2015, da autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 036/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual a previsão para a revitalização da quadra de esportes do Jardim Bandeirantes, junto ao quartel da Polícia Militar? Há anos que está sem qualquer condição de uso. Corre uma informação de que os terrenos serão doados para o Estado. Informar se isso realmente irá acontecer e quando. Se confirmar a doação para o Estado, existe planos para fazer outra praça de esportes no Jardim Bandeirantes? Se sim, qual seria a localização? Já tem projeto para esse novo local? Se sim, enviar cópia do projeto arquitetônico. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 036/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 037/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná a possibilidade de implantar no município de Telêmaco Borba a Delegacia da Mulher e uma unidade do Instituto Médico Legal. Está em discussão. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 037/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 038/2015, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos, que requer, em conformidade com o artigo 126 do Regimento Interno, que sejam encaminhadas ao senhor prefeito as indagações abaixo para que, no prazo que a lei lhe confere, informe esta Casa de Leis. Quais as entidades que receberam subvenções e ou repasses financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nos anos de 2013 e 2014? Quais os valores que cada entidade recebeu? E qual é o saldo atual existente no Fundo Municipal acima citado? Está em discussão. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 038/2015, de autoria do vereador Gilson Pereira dos Santos. Requerimento 039/2015, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos, que requer, em conformidade com o artigo 126 do Regimento Interno, que estejam encaminhadas ao senhor secretário de Saúde Municipal as indagações, para que, no prazo que a lei lhe confere, informe a esta Casa de Leis. Primeiro, quais são os profissionais que prestam serviços para a casa de parto? Nomear por função e tipo de contrato praticado. 2. Quais são os números financeiros, mês a mês, desde a implantação da casa de parto até a presente data? 3. Informar números de partos feitos naquele estabelecimento desde a implantação. 4. Quais os valores financeiros recebidos pelo município do governo federal e estadual? E 5. Quais investimentos financeiros feitos pelo município para a casa de parto? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 039/2015, de autoria do vereador Gilson Pereira dos Santos. Requerimento número 040/2015, de iniciativa dos vereadores Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, Carlos Roberto Ramos, Rubens Benck, Everton Fernandes Soares, Célia Regina Sobrinho de Andrade, que requerem que, em conformidade com o regimento interno, sejam encaminhadas ao senhor Roberto Amatuzzi Franco, chefe da 21ª Regional de Saúde em Telêmaco Borba,
as indagações abaixo, para que informe esta Casa de Leis quantas cirurgias estão cadastradas, agendadas na 21ª Regional de Saúde, aguardando data para serem realizadas. Enviar relação completa das cirurgias que aguardam datas com nomes dos pacientes, datas do protocolo do pedido e especialidades. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 040/2015, de iniciativa dos vereadores Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, Carlos Roberto Ramos, Rubens Benck, Everton Fernandes Soares e Célia Sobrinho de Andrade. São só esses requerimentos para hoje, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para uso da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador Marcos William. Boa tarde, senhor presidente, amigos e amigas, vereadores e vereadoras, amigos também que nos dão o prazer da sua companhia no plenário, aqueles que podem nos ouvir pelo rádio, pela internet. Quero desejar uma boa tarde a todos e agradeço a Deus por essa oportunidade. Senhor presidente, hoje eu quero fazer uso dessa tribuna para enaltecer uma pessoa que é importante para mim, uma pessoa que representa muito também para essa cidade, para a sociedade, para Telêmaco Borba. Inclusive é meu mentor, uma pessoa que me orienta muito, o pastor João Maria Rodrigues, que, assim como todos os senhores, cada um recebeu o convite bonito, para nós estarmos ontem lá no aniversário de 25 anos de ministério dele, aqui na cidade de Telêmaco Borba, e eu quero enaltecê-lo, quero parabenizá-lo, uma pessoa que, de fato, merece o nosso respeito. Quero justificar que ontem, infelizmente, eu não pude estar presente, por ter outro compromisso. Estava em Curitiba, gostaria de ter chego um pouco antes, mas não pude chegar no horário, né, de que era a festividade ali na igreja Batista Betel. Pastor João, 25 anos de trabalho aqui em Telêmaco Borba com a igreja Batista Betel, trabalho com a sociedade. É importante, às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer, de ouvir falar, às vezes ouve falar do Maurício, às vezes ouve falar do Neri, às vezes ouve falar do Carlão, do Gilson, né? E é importante a gente conhecer cada um, conhecer as pessoas, conhecer o que elas fazem, como elas fazem, qual que é a contribuição delas para a sociedade. Então, aqueles que não conhecem ainda o pastor João Maria, eu indico que vocês o conheçam, que vocês tenham o prazer de conversar com ele, de ser amigo dele. Então, eu quero justificar a minha falta e dizer que o pastor João é uma pessoa importante para mim e parabenizar ele, a Igreja Batista Betel e a cidade de Telêmaco Borba por ter uma pessoa como o pastor João, como cidadão de Telêmaco Borba, né? Que vários pastores, João, também a gente possa encontrar, né? Claro que às vezes com outro nome, mas que a gente possa encontrar pessoas como ele também, muitas outras pessoas como ele, com a vontade de fazer o bem, com o empenho em transformar a nossa cidade num lugar melhor para se viver, como o pastor João Maria Rodrigues. Me permite uma parte, excelência? Sim, senhor. Com relação ao tema abordado, eu quero também, nesse momento, aproveitar e dizer que o pastor João Maria, lá estivemos na companhia do vereador Gilson,
e acredito que, não sei se mais um outro vereador esteve no local, e com toda certeza, Vossa Excelência coloca com muita propriedade quem é o pastor João Maria Rodrigues. Desde que aqui cheguei, conheço, antes de ser o pastor João Maria Rodrigues, se tornou meu amigo e continuamos amigos ao longo dos anos. Eu quero, nesse momento, aproveitar também a sua fala e dizer que o pastor João Maria tem feito um excelente trabalho em Telêmaco Borba e que nós só temos que enaltecer. Inclusive, solicito ao presidente dessa casa que encaminhe o ofício em nome de todos os nossos vereadores, congratulando com ele pelos 25 anos de ministério aqui em Telêmaco Borba. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Carlão, pela contribuição. De fato, pastor João, como todos aqui, como aqueles que eu conheço, tiveram a oportunidade de eu conhecer, só temos coisas boas para falar a respeito dele. Né? Uma pessoa idônea, com uma história em Telêmaco Borba, uma história de trabalho, uma pessoa com uma boa formação, uma família abençoada, né? Uma contribuição mesmo para a sociedade de Telêmaco Borba, é o nosso amigo e pastor João Maria. E em virtude de eu estar nesse compromisso em Curitiba ontem, não pude estar presente. Eu quero falar um pouquinho do que eu fui fazer em Curitiba, né, no domingo, dia de ontem. Eu estive juntamente com mais 4 atletas participando de um campeonato paranaense de jiu-jitsu, inclusive que o professor, nosso mestre Renato Benvenuti, é genro do pastor João Maria Rodrigues, né? É genro do pastor João. Ele também, o mestre Renato, é nosso professor de jiu-jitsu, juntamente com o nosso instrutor Martinho Bueno, que também campeão paranaense na faixa azul, Martinho Bueno. E ontem estivemos lá na primeira etapa do Paranaense de Jiu-Jitsu. Eu, Marcos Willi, também, como atleta, fui lá, participei, fiz 2 lutas, ganhei uma e não tive a felicidade de ganhar a segunda, mas saí satisfeito, saí muito satisfeito porque conheci pessoas novas lá, fiz novos amigos e prestigiei momentos que a gente leva para a vida da gente como também ensinamento. E tivemos 2 medalhistas, dos 5 atletas tivemos 2 medalhistas, um terceiro lugar no Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu e um segundo lugar. Então vale a pena destacar, né, a participação desses jovens, o empenho deles que foram lá, se doaram nesse domingo para representar Telêmaco Borba. O nome de Telêmaco Borba estava lá, né, estava sendo representado por esses atletas. E é bacana quando o nome da nossa cidade pode ser, né, levado na capital da cidade. Foi falado lá os atletas de Telêmaco. Então eu quero parabenizar todos esses atletas que foram lá. Inclusive, também, agora, dia 11 e 12, vai ter o Campeonato Sul Brasileiro de Jiu-Jitsu, onde nós estaremos indo com uma comitiva de 15 atletas aproximadamente, para representar Telêmaco Borba lá em Santa Catarina. Então eu quero parabenizar a equipe e agradecer que meu tempo se esgotou. Muito obrigado, um abraço a todos. Faz uso da palavra o vereador Maurício Diógenes. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadoras, público presente que aqui nos acompanha, meu boa noite. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui nessa noite para discutirmos, falarmos sobre o andamento da nossa cidade. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, eu gostaria de relatar-me, ou retratar-me, melhor dizendo, publicamente, com relação
ao desentendimento que eu tive aqui com o nobre vereador Gilson, acredito que realmente um erro, ele não justifica outro, de forma nenhuma. Um erro, ele não justifica outro. E eu, como todos que me conhecem, sabem que eu não tenho compromisso nenhum com erro. Portanto, eu peço desculpas publicamente pela minha alteração na penúltima reunião aqui realizada nesse plenário. Outro sim, senhor presidente, nós realmente estamos aqui, e quero dizer que estamos aqui para discutir projetos, para discutir ideias, para tratar das melhorias para a nossa cidade. E não para usar essa tribuna para falar da vida particular de quem quer que seja. Confesso que foi muito difícil para mim ouvir o nobre vereador falar da minha casa. E isso, como eu já disse, é inadmissível. Eu não vou aceitar de forma nenhuma, porque a partir do momento que está falando da minha casa, está falando da minha família, e nas entrelinhas, o nobre também falou do meu credo religioso. Tenho certeza que assim, como o nobre vereador Gilson preza pela sua família, para mim, senhores, família é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Sendo assim, de antemão, senhor presidente, eu quero parabenizar essa mesa diretora, que após o ocorrido, decidiu então pela implantação de um código de ética nessa Casa de Leis. Isso é muito importante. Tenho visto, feito ali as minhas considerações, já conversei com o doutor Eduardo, porque acho que tem que ter mais algumas alterações ainda para que a coisa realmente vá bem. Hoje, infelizmente, nós vemos que alguns de nós ausentam-se, enquanto o outro colega está falando, entre outras coisas que nós vemos que acontece aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, é temerário para o futuro de Telêmaco Borba o rumo que está, ou que estava, vamos dizer assim, porque a partir de então eu acredito que isso vai parar, que estava tomando os debates nesse parlatório municipal. Aqui, quando eu cheguei, senhores, pela primeira vez, imaginava algo completamente diferente. E hoje, senhores, passado 2 anos e 3 meses, acredito já ter amadurecido o suficiente para perceber que os interesses aqui pautados muitas vezes estão dispersos, ou seja, longe de um diálogo. E quero deixar bem claro que esta é minha opinião. Quero deixar claro que minha passagem por esse parlamento será marcada pela tomada de posições. Pode ter certeza disso. Eu nunca fui um homem de ficar em cima do muro. Quando aqui fui convidado para assumir o compromisso de defender a tramitação dos projetos do governo municipal, assumi também o compromisso, senhores, com a ética, com o respeito e com a verdade. Aliás, como sempre foi, desde que estou como vereador, e a minha vida inteira foi pautada em cima disso. Ética, verdade e respeito. A minha vida toda, pode ter certeza. Podemos sim, senhores, sermos parciais. E nesse caso, digo eu, situação ou oposição. É um direito de cada um de nós. O que não podemos é faltar com a verdade. Não podemos jamais faltar com a verdade, tentando persuadir a opinião pública contra o mandato de quem quer que seja. Isso jamais. Me permita uma parte, nobre vereador? Só um minuto, nobre. Eu quero concluir, assim, senhor. Quando aqui nessa tribuna, nosso colega chamou um cargo de assessoramento do exercício de teta,
Eu me preocupei. Me preocupei com o adjetivo e com as intenções desse nobre. Nós não podemos chamar um cargo previsto no organograma e na estrutura funcional da prefeitura, que afinal foi aprovado por essa Casa de Leis, de teta. E me desculpe, senhores, de forma nenhuma a prefeitura não é uma vaca. De forma nenhuma. E muito menos os cargos que nela possui são tetas. Se hoje os ocupantes desse cargo aceitam que sejam pejorativamente chamados, tratados como teta, eu quero deixar bem claro que isto nunca será aceito para um profissional que eu indicar, para uma pessoa que seja indicado minha. Porque caso a produção de serviços desse profissional não esteja a contento da comunidade, o prefeito municipal, todos sabem, que tem plena liberdade de exonerar a qualquer tempo, a qualquer momento, um indicado de quem quer que seja, sem que venha sofrer nenhuma pressão política por parte de qualquer um de nós. Eu não posso aceitar que pais ou mães de famílias que são hoje funcionários comissionados sejam tratados dessa forma. De maneira nenhuma. Pois até que prove o contrário, todos são dignos dos seus respectivos trabalhos. Todos os comissionados são dignos dos seus respectivos trabalhos. A nossa passagem pela liderança do governo será pautada, sim, pela moralização do serviço público, e eu não posso aceitar que tratem maldosamente tudo que é do governo municipal, apenas para aparecer, ou seja, porque é oposição, ou sei lá o quê. Tem muita coisa boa sendo feita, senhores, e isso nós temos que falar. Não podemos negar de forma nenhuma. Senhor presidente, apontar o dedo para o erro dos outros é muito fácil. Mas, senhores, mais do que isso é preciso apontar as soluções. A política do quanto pior é melhor tem que acabar em Telêmaco Borba, meu povo. A política do quanto é pior é melhor tem que acabar em Telêmaco Borba. Porque às vezes é isso que me parece. A verdadeira política é a política de soluções. Política que traga resultado ao povo, que verdadeiramente quem acaba pagando a conta. Seja ela política positiva, seja ela política negativa. E eu gostaria de me inscrever para retornar na sequência, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Hamilton Aparecido. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, nobres vereadores, e as pessoas que fazem presente nessa tarde. Boa tarde a todos. Senhores, me faz usar hoje essa tribuna mais uma vez para falar, senhores, a respeito de um assunto, inclusive de um requerimento que na semana passada foi discutido nessa Casa de Leis. Senhores, no qual eu pediu a discussão desse requerimento, senhores, pelo fato que no dia 2 de março de 2013, aliás, 2015, o vereador Hélio César havia feito um pedido verbalmente nessa tribuna que trouxesse o secretário da Saúde para falar a respeito do assunto que seria saúde pública, coisas que acredito que ninguém está trabalhando e brincando com saúde, que isso é prioridade aqui no nosso município. Que falaria, senhor vereadores, senhores munícipes, pedindo ao secretário, convocando, para que falasse sobre os postos de saúde, enfermeiros padrão e médico. Que no qual, senhores, foi no dia
12, na quinta-feira, o secretário esteve nessa casa respondendo todas as questões que ali estava no contexto do seu requerimento verbal. Que no qual, senhores, isso foi no dia 2, vereador, o senhor fez o pedido. Qual no dia 5 de março, na mesma semana, 3 dias depois, o vereador Carlos Roberto Ramos, vulgo Carlão, fazendo o mesmo requerimento para discutir o mesmo assunto. Que no qual, senhores, eu pedi para que fosse discutido o requerimento do vereador. Que no qual, senhores, ele veio a colocar que eu não sabia o que estava fazendo dentro dessa casa de lei. Muito pelo contrário, senhores. Eu sei o que estou fazendo. Eu acredito, quem não sabe o que está fazendo aqui, se chama o vereador Carlão. Que no qual, senhores, está aqui, ó. Eu não vivo de palavra, de conversa. Eu mostro o documento. Se alguém quiser cópias, eu tenho em mãos. 3 dias depois, senhores, ele entrou com o mesmo requerimento, questionando o mesmo assunto. Que no qual, senhores, quando eu disse que o vereador era incompetente, eu provo incompetência, senhores, pedindo o mesmo assunto, as mesmas questões, se falando, para quê? Para mostrar para a população que está trabalhando? Senhores, nós estamos aqui para trabalhar, para mostrar serviço e resolver as questões dentro dessa casa de leis, mas não ter documento em mão para sair mostrando para a população o que estamos fazendo. Não precisamos disso. Precisamos ter diálogo para poder resolver as questões. Precisamos ter diálogos, vamos sentar, vamos resolver as situações, como foi colocado, senhores, que nunca se viu na história de Telêmaco discutir requerimento. Mas por que está tendo um requerimento? Está havendo um amadurecimento nessa casa de lei. Porque quando entra o requerimento, é posto em discussão. Então nós temos que estar atento para ver o que está sendo pautado. Se a questão já tinha sido falado, senhores, por que novamente por que voltar só para ter documentos em mão? E, senhores, foi convocado o secretário, conversamos, nem sequer uma pergunta o vereador levou ao secretário. Não perguntou a questão de saúde, senhores. A questão dos postos de saúde, a questão dos médicos, inclusive que está citado. Médico do Jardim Alegre. É o que o vereador citou no seu requerimento. É o que foi tratado, senhor Hélio César. Não foi isso? A explicação que o secretário deu, o motivo que o médico não estaria atendendo naquele dia? É o requerimento que o vereador citou, o médico do Jardim Alegre. Questões que já tinham sido tratado e resolvido. Então, senhores, isso fica um pouco explicado o tamanho da incompetência e fica aí provado que eu sei o que estou fazendo aqui dentro dessa casa de lei. Se o vereador está aqui, não presta atenção na pauta que está sendo lido, então o senhor meça quem realmente é o incompetente. Quem está aqui não sabe o que está fazendo. O vereador veio perguntar a questão do centro de especialidade. Sim, realmente é saúde, mas não é o que estava na pauta. Não é o que estava na pauta. O vereador questionando a questão de cirurgias eletivas. Senhores, me admira muito. Ó. No passado nós questionamos a questão de cirurgias eletivas. Inclusive, eu usei essa tribuna e pedi ao vereador que, se fosse possível, fazer a devolução de um repasse para a prefeitura para que fosse feito essas cirurgias eletivas. Eu pedi. E tem aqui, senhores vereadores, em minha mão, um processo nos autos de
4039. Eu acredito, vereador, que isso te traz à memória alguma coisa. Isso te traz em memória alguma coisa. O vereador está se defendendo, mediante o Ministério Público, de um valor de R$70 mil, senhor, que o senhor colocou no seu bolso no passado. O senhor colocou, é o que diz. Então, senhor, está aqui. Não sou eu que estou falando. Está aqui, o vereador está se defendendo ao Ministério Público. Tenho cópia em mãos. Então, senhor, isso me admira. R$70 mil, se devolvesse ao município, daria várias cirurgias, que o vereador tanto pauta nessa Casa de Leis. Mas me escreva para o final, senhora vereadora. Meu tempo já se esgotou. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Eu teria tempo para fazer uso da palavra? O senhor pode ficar para explicação pessoal também. Tem tempo suficiente, nós não temos ordem do dia, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores munícipes aqui presentes. É lamentável quando a gente ouve de alguém que vem nessa tribuna sem conhecimento de causa e não sabe nem sequer o que está falando, fala um monte de bobagem se referindo a uma determinada pessoa. Quero parabenizar o vereador Maurício, que subiu na tribuna e reconheceu o seu ato em uma das sessões, em uma discussão que aconteceu nesta casa entre ele e o vereador Gilson. Os embates aqui, as conversas, são necessárias para que nós possamos realmente questionar. E quando nós falamos de requerimento, eu faço mais nada do que, senhor presidente e senhores vereadores, em pedir informação. Eu quero dizer o seguinte, que eu não dependo, senhor presidente, e gostaria que Vossa Excelência, ao final dessa sessão, lesse o requerimento, ou seja, o nosso regimento, e colocasse a público o que eu estou fazendo nesta casa. O que me estranha nisso tudo, senhores, é que o vereador Hélio César, que foi autor do requerimento verbal, em nenhum momento questionou isso aí. O vereador Miltinho veio a mando do secretário de administração da prefeitura, do secretário-geral, por mandado, falar um monte de besteira, dizendo que nós, vereadores, não temos direito de questionar ou pedir informação. Veja quem é o comandado aqui dentro dessa casa. Não sou eu. É Vossa Excelência, que chegou aqui como oposição e hoje é situação. Eu não me vendi e nem vou me vender. E nem tampouco estou devendo 70 mil no Ministério Público. Isso nós estamos nos defendendo e eu vou tomar atitude contra Vossa Excelência. Tem mais casos de Vossa Excelência no fórum. O senhor sabe do que eu estou falando. Então não venha dizer que eu estou devendo 70 mil de cirurgias eletivas. Senhores, uma coisa é certa aqui nessa casa. Quando eu fui vereador em 92, por uma atitude que não aconteceu, na administração de 76, 74 a 86 a 80, perdoe, 84 a 86 e 88, a Câmara desta casa não fez um posicionamento que deveria fixar os valores que competia ao salário dos vereadores. Por quê? Naquela época, corria a questão da Constituição Federal, uma nova Constituição no Brasil. A mesa da casa, eu não era vereador naquela oportunidade, não tomou atitude de sequer fazer com que a resolução fixando os novos valores. Eu entrei em 88, como eu e mais 11 vereadores, não é o Carlão que está no Ministério Público não, gente. São pessoas como Luiz Ferreira, pastor Pedro Cortez, Frederico Mestre Guimarães, Eudes da Silva Rocha, mais outros vereadores, Edson Klimek,
Valdir Moreira Soares, são todos esses vereadores, porque naquela oportunidade, a mesa diretiva, que era na presidência do Frederico Mestre Guimarães, ele fez a resolução que estava aberto aqui nessa casa, e o Ministério Público, nós temos um parecer, eu tenho um parecer do Ministério Público, aliás, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dizendo a legalidade do ato do presidente. O Ministério Público da época abriu um procedimento investigatório. E lá na frente arquivou o processo. Recentemente, não sei por que cargas d'água, esse processo foi aberto aqui na cidade pelo Ministério Público. Nós estamos nos defendendo. Mas eu quero dizer aos senhores que eu não devo 70 mil para ninguém. Eu não botei no meu bolso 70 mil para ninguém. Apenas o ato da mesa aconteceu. Como pode acontecer a qualquer momento nesta casa. Estamos aqui em 13 vereadores, e amanhã ele pode dizer que algum ato dessa casa não estava certo, o Ministério Público pode entrar. Só que tem um detalhe, senhores. Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo. O próprio Tribunal de Contas, o desembargador da época, deu pela legalidade do fato. Depois de 20 e tantos anos, o Ministério Público vem aqui dizer que nós estamos abrindo o procedimento. Abriu um procedimento e nós estamos nos defendendo. Eu não devo 70 mil, não peguei dinheiro de ninguém. Se não me pagaram naquela época, porque a resolução da mesa, eu não fazia parte nem da mesa. E não estou aqui condenando ninguém. Entendeu? Agora chega um absurdo de vir falar o que não tem conhecimento. Não sabe nem o que está falando, nem tampouco do requerimento que foi a discussão aqui dentro. Semana passada, senhores, voltando à questão do requerimento, é um direito de cada um de nós, vereadores, a vereadora Fátima está entrando com requerimento, pedindo informação sobre o assunto. Eu pedi informação, por que o médico não estava atendendo o Jardim Alegre, que era um clamor e foi discutido aqui. É um direito meu, é um direito de qualquer um. Eu jamais vou questionar requerimento nesta casa, seja de quem for. Aquele que entrar nesta casa com requerimento terá meu apoio, não interessa se é oposição ou situação. Eu estou aqui pela legalidade, buscando informação. Agora, não me venha dizer que eu tenho culpa do cartório, que eu estou devendo isso, devendo aquilo. Não estou devendo nada. Nada. E nós vamos provar isso, não só eu, como mais 11 vereadores daquela oportunidade, graças a Deus, e ele é testemunha disso. Não estou aqui com demagogia, nem me vendendo para ninguém. Do jeito que eu entrei, eu vou sair. Não sou político de profissão, tenho a minha profissão, chama-se radialista, e continuo exercendo a mesma. Agora eu pergunto para o cidadão, o senhor trabalha? Não trabalha. O que o senhor faz na vida? É vereador? Então, entende? Aí que eu digo para o senhor, não é ofensa, não estou ofendendo ninguém. Mas subir aqui dizer que nós, vereadores, daquela época, com todo respeito, cidadão chamado Ivo Bona, ou melhor, até o Ivo Bona, Carlos Hugo, homem que hoje é aclamado em Terêmoco Borba por seu trabalho, a mesma situação de uma resolução da mesa, porque ele fez que deveria correr, agora o tribunal alega-se, o tribunal diz uma coisa, o Ministério Público diz, depois de 20 anos, senhores. Se fosse ontem, tudo bem, mas não foi ontem, foi hoje. Então, senhores, eu acho que, infelizmente, tem certas situações, eu respeito a cada um dos senhores aqui dentro, mas quero respeito para comigo também. Tá certo? Eu quero, essa situação nós vamos provar. E vamos provar sim. Agora, não esqueça, cuida da sua vida, que o senhor tem muita, e o senhor deve muito. Pode cuidar da sua vida. Senhor presidente, desculpe, quero pedir desculpa aos senhores, apenas o que aconteceu aqui é o seguinte, apenas um requerimento, o direito nosso. E eu não vou abrir mão desse direito. Eu estou em defesa do cidadão, em defesa do povo, inclusive os requerimentos que eu estou pedindo, aqui do Parque Limeira Área 6, são requerimentos para podermos, então, realmente ajudar o próprio vereador Maurício que mora na região. Opa, porque a prefeitura nos informe como é que está, a Sanepar nos informe como é que está. É esse o trabalho. É apenas informação, não estamos sendo contra isso ou aquilo, eu quero saber a legalidade dos fatos, como entramos com alguns requerimentos, e alguns requerimentos estão correndo no dia de hoje. É um direito.
Se o vereador questiona tanto o requerimento, que daqui para frente Vossa Excelência não faça nenhum requerimento. Aí ficaria realmente como o senhor gosta. Tá? Aí o senhor não vem como pau mandado lá da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Não há matéria inscrita para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão, solicito da primeira secretária chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal. O primeiro vereador inscrito é o vereador Gilson Pereira dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, nobres pares. Quero saudar ao público presente, aqueles que ouvem-nos pelos meios de comunicação. Primeiro, quero parabenizar o município pela sua passagem, mas apenas pela sua passagem, porque, entre aspas, comemorar, que é necessário comemorar, não vejo nada para comemorar. O funcionário público está ganhando as suas migalhas, desmotivado, porque o seu líder não passa segurança. A cidade, como de costume, abandonada. Basta vocês irem ali na Praça Luba Crabim, que o nome já, por si próprio, já impõe respeito, mas nem os deveres de casa a administração pública consegue vencer. Está aqui a Praça Horácio Crabim, também largada. E os buracos, se for colocar um atrás do outro, é bem provável que a gente vai chegar lá em Paranaguá. De tanto buraco que tem. Haja amortecedores, inclusive para os carros públicos, que tem os amortecedores tudo condenado. Colocando em risco as crianças que as vans vão buscar para levar para as escolas públicas, colocando em risco aqueles que estão diante de um volante, sujeito aí a um processo. Então, não vejo o que nós temos de feliz para comemorar. Quem pode comemorar alguma coisa é essa administração, digamos, de passagem até o dia 2 de outubro do ano que vem. Porque não é a primeira vez que eu falei, não me passa confiança essa administração por falta de preparo. Preparos a rodo, a balaio. Despreparo, desqualificação total. Mas fazer o quê? Se vocês observarem os canteiros central, estão tudo largado. Por falta de gente. O que custava o gestor municipal contratar gente para trabalhar? É difícil, fica difícil. Mas eu comemoro o aniversário do município porque eu sou de berço, e aqueles que também são de berço, aqueles visitantes que se instalaram na nossa cidade, aqueles conterrâneos que são gerados, criados aqui. Isso sim a gente comemora. Não a administração pública trazendo show aí, pagando 70 mil. Show de fundo de quintal. Então não tem o que comemorar. E não tem o que comemorar também, já adianto para vocês, dia 1º de maio. Eles vão querer também vir comemorar não sei o quê. Não sei da onde. Isso que aborrece, entristece por falta de preparo. O gestor, infelizmente, não sai do lugar. E não motiva ninguém. Ninguém quer que seja. Os secretários estão tudo aí, sem preparo, desqualificado e com o prazo da validade vencida. E não se troca secretário. Infelizmente, começou, vai terminar com os mesmos. Há quem diga que esses secretários vão renegar o prefeito a partir do ano que vem, se de fato for candidato. Mas fazer o quê? Estamos dependendo dessa administração e não tem futuro nenhum. A impressão que eu e uma boa parte das pessoas de bem, está vendo que realmente estamos abandonados. Abandonado porque tem um secretário-geral lá que consumiu a folha de pagamento e aí os postos de saúde sequer têm esparadrapo. Porque a folha de pagamento é grande. Ele já colocou, no mínimo por baixo, aí mais de 200 pessoas. Colocou quem ele tira e coloca quem ele tira, porque o prefeito dá amém para ele. O prefeito depende dele, é refém dele.
Isso aborrece o atraso que essa administração está tendo para o município. Quem é da base vai se convencer, se for um pouco mais esperto, a partir do vencimento dessa gestão que está aí. Mas tudo bem, vamos combater dia após dia, vamos aguardar dias melhores, mas estão com as horas contadas. Quinta-feira foi editado lá o requerimento com relação ao negócio do Fundo Municipal do Adolescente e Criança. Por baixo, senhoras e senhores, Telêmaco Borba, por baixo, essa administração tem que ter em caixa hoje mais de 1 milhão. E não está sendo repassado a verba para essas entidades, como a PAI. Não está repassando, está sendo repassada. Eu estou com o requerimento para ser emitido para o Executivo, eles vão ter um prazo para realmente passar as informações, e não para nisso. Era para ter vindo para cá, o concurso público não veio, era para já ter sido aprovado cargo público de carreira. Até hoje não veio. Para vocês verem como é que está o desânimo da Procuradoria, a Procuradoria estão lá para cumprir horário, mas não estão mandando nada. E aí quem paga é o contribuinte. Aí chega a prefeitura até não ter gasolina. Já teve situação que a prefeitura não teve gasolina. Vocês imaginem que absurdo. Praticamente, o gestor municipal está há 2 anos e meio quase. Infelizmente, desmotivado. Desmotivado porque, infelizmente, não tem cabimento, não é do meio, não nasceu para isso, não sabe o que está fazendo. Está largado, povo. Está largado. E vocês que estão me ouvindo, é que pagam a conta, para os homens fazer a festa. Está largado. Mas, digamos que está na hora de fazer justiça. Está aí a oportunidade, daqui para frente, de nós, de fato, realmente combater. Combater da melhor forma. O que eu tinha para o momento seria isso. No fundo do meu coração, uma ótima semana a todos. Obrigado pela oportunidade. Faz uso da palavra o vereador Marcos William. Declino da palavra, senhor presidente. Próximo inscrito, o vereador Maurício Diógenes. Senhor presidente, volto aqui para dar continuidade naquilo que eu estava falando. E como eu estava dizendo, apontar o dedo para o erro dos outros é fácil. Mas, mais do que isso, é preciso apontar as soluções. A política do quanto pior é melhor tem que acabar em Telêmaco Borba. Porque às vezes é isso que nos parece. Estou certo? É a minha opinião. A verdadeira política é a de soluções. A política que traga resultado ao povo. O que o povo precisa. A verdadeira política é a política que vai fazer diferença. E quero deixar aqui bem claro que quando fui declarado eleito em outubro de 2012 pela Justiça Eleitoral, a partir desse momento, então, desci e decidi trabalhar para todos os telemaco-borbenses, para todos aqueles que precisarem de um apoio, para todos aqueles que acreditam no meu trabalho. E vamos trabalhar sem parar até o último minuto do nosso mandato. Muitas vezes, sim, vai ser necessário nós mostrarmos os erros, mas, principalmente, trazermos as soluções. E essas soluções, senhores, têm que ser soluções viáveis para os problemas que afligem a nossa população de Telêmaco Borba. Nós devemos sempre estar buscando as melhorias, para que tenhamos juntos, todos nós imbuídos num só propósito,
num só objetivo, possamos traçar, possamos contribuir e possamos fazer de Telêmaco Borba uma Telêmaco Borba melhor. É só, senhor presidente. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de nós e uma noite de bênção. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Primeiramente, agradeço a Deus, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras, a nossa imprensa sempre presente, a escrita, a falada, aos nossos munícipes que sempre estão prestigiando. A gente vê que essa casa cada vez mais, né, tá contando com a participação do povo. Isso é muito importante, né, para ver as ideias, ver os debates que acontecem nessa casa aqui. Nossos assessores, veja aqui os presidentes do bairro, moradores lá do bairro Bandeirante, que nos faz a visita, né, de outros bairros também, por regimento dessa casa. A gente não pode citar o nome, seria um prazer citar o nome de cada um dos senhores aqui, né, seria um prazer muito grande para mim, acredito, para cada um dos senhores vereadores que se encontram nesse plenário. Senhor presidente, eu quero, né, cada um tem o teu pensamento, eu tenho o meu. Eu acho que a dificuldade da nossa cidade, a dificuldade que se encontra o país, né? Eu ando bastante nas cidades vizinhas, também vejo a necessidade que tem na nossa cidade e tem nas outras cidades também. Eu estive em Curitiba, senhor presidente, faz uns 20 dias, mais ou menos, 25 dias, e no centro de Curitiba, senhor presidente, senhores vereadores, o mato na calçada, no centro, até eu marquei o nome, está na minha agenda ali, no centro da cidade, uma rua importante, o mato estava alto, sabe? Os buracos também nas ruas, como o vereador já citou aqui, o vereador Maurício, os matos que está grande, os buracos nas ruas, senhores, a gente sabe, nós temos que achar uma solução, levar para o nosso prefeito, levar para o nosso secretário, né? Debate, trocar ideias, isso é muito importante. Vejam aí, senhores, ruas que faziam 15 anos, 10 anos que não colocavam uma pedra na rua. Vamos a Porto Alegre, aqui, a Heitor Lourenço, a Carmo da Mata, a Rua C. Sabe, senhores vereadores, a gente sabe que tem ruas ainda em situação precária. Temos sim, né? Acredito que vai ter sempre. Por quê? Hoje nós temos aqui o bairro Jardim Adriane, bairro Jardim Progresso, quer dizer, o bairro Jardim Adriane também, senhores, que está ali, né, em fase, quantas e quantas casas vão sair, o Monte Sinai. Então, senhores vereadores, vai ter o problema sempre, e nós vamos estar aqui para debater ideias, mas com ideias, né, sem sair do sério, negredir. Eu acho que não é nosso papel. Senhor presidente, como posso deixar aqui também de dar meus parabéns ao pastor João Maria Rodrigues, da Igreja Batista Betel, cumprimentando ele, parabenizando ele, senhores. Eu estendo o meu cumprimento a todos os pastores, a todos os evangélicos, ao nosso padre, da nossa comunidade católica, a todos os membros, pelo trabalho social, senhores vereadores, que faz, sabe? Todos. O vereador Carlão já falou, para a gente fazer a homenagem justa, né? Tem meu apoio, sim, com certeza, sempre terá, ainda mais para as pessoas dignas e pessoas sérias. É o maior prazer a gente estar apoiando. 25 anos de trabalho, senhores, dedicado à nossa cidade de Telêmaco Borba. Um trabalho, né, que vem salvando vidas, né? Eu mesmo participei do encontro com eles, uma benção mesmo. Várias pessoas, vão 100, 200 pessoas. Sabemos, senhores, dos 200, a gente não consegue salvar tudo, mas tenho certeza que uma boa parte, senhores, conhece a palavra de Deus, né? Que a melhor coisa que tem na nossa vida é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, né? Para a gente ter paz, ter amor e carinho e respeito ao próximo.
Também parabenizo, senhores vereadores, aqui, o grupo Nossa Senhora das Brotas, um grupo já tradicional, cultural da nossa cidade, que há muitos anos, né, que vem fazendo o trabalho ali, conhecido como Braçudo Velho, a todas as crianças, senhor presidente, né, que participaram aqui do desfile na nossa cidade aqui, a todos um forte abraço do vereador Hélio César e de todos os vereadores, dos 13 vereadores em especial. Também, senhores, falo do aniversário da cidade, dos 51 anos de Telêmaco Borba. Eu vim para Telêmaco Borba em 1980, vim com meu pai, viemos da cidade de Ponta Grossa, sou da cidade de Jaguaraí, no estado do Paraná, mas meu pai é da cidade de Natingui, e foi para Ponta Grossa, em 80 a gente veio para cá. Eu já fui embora da cidade, senhores e senhoras, já fui várias vezes, mas a vez que eu fiquei um dia em Curitiba e outro dia eu já estava aqui na cidade de volta, porque Deus tinha um plano, né, na minha vida, como tem na vida de cada um de nós. Em especial, senhores, em especial, se Deus não conseguiu agradar todo mundo. Não é o prefeito egípcio, não é o secretário da Educação, de Obras, secretário de Ação Social, secretário de Obras, área da saúde, senhores vereadores, não vai conseguir. Mas não posso deixar de dar um abraço, senhores vereadores, aos nossos, né, trabalhadores aqui da nossa cidade, aos trabalhadores do serviço municipal, também aos nossos trabalhadores que trabalharam ali. Quando esse circo vem, vários munícipes aqui ganham os troquinhos para levar o sustento da sua família. Quero aqui dar meus parabéns e agradecer a todos os funcionários da prefeitura que tiveram ali, senhores vereadores. Eu estive lá ontem, saí de lá 1h30 ontem, que fui buscar meu filho lá, e vi vários funcionários da elétrica, da pintura, da pavimentação, sabe, todos os funcionários ali. Quero também, senhor presidente, nobres vereadores, dar aqui também aos nossos pratas da casa, aos nossos talentos. É importante, né? Começa assim, me arrepia porque temos talento e essa é uma oportunidade deles, né? Tá mostrando o trabalho deles para estar levando fora da cidade, como o vereador Marcos William falou. É importante estar citando o nome de Telêmaco Borba, independente da modalidade. Agradeço a todos, né, que nas próximas festas, em conjunto, em ouvir a população, né, talvez, a respeito dos cantores, muitos reclamaram dos cantores, mas da situação, senhores, qualquer jeito o prefeito ia ser falado. Se traz um cantor muito caro, ia falar por que não arruma as ruas, não corta as gramas. Como ele trouxe também, senhores, foi falado a mesma coisa. Mas acredito que, tenho fé em Deus, que nossa cidade é uma cidade abençoada, porque tem pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas dignas. A maioria, senhores, a maioria são pessoas decentes, são pessoas ótimas, senhores. Eu tenho prazer e posso falar com toda a tranquilidade do mundo. Aqui, senhores, o que tem, muitos, é falta de Deus no coração, falta de amor ao próximo, senhores. Tem, mas minoria, se conta no dedo. Posso falar trabalho de cada pessoa, cada entidade que faz um trabalho nessa cidade, que faz um trabalho sério. Então, senhor presidente, nobres vereadores, agradeço a Deus por mais esse dia e deixo aqui um forte abraço para cada um dos senhores, a nossa Telêmaco Borba, que cada vez venha muito mais coisas boas para a cidade. E nós estamos aqui para lutar junto com esse povo que nós amamos e o carinho muito grande. Agradeço a nossos funcionários dessa casa pelo belíssimo trabalho que faz, sempre nos tratando com o cafezinho e o chazinho com o maior carinho. A todos uma boa noite.
Faz uso da palavra o vereador Hamilton Aparecido Machado. Senhores vereadores, tomando aqui o assunto que me trouxe em pauta, vocês puderam ver o tamanho, arrogância, protulência do vereador. A quantia que se exaltou devido às questões do assunto tocado nessa casa. Eu não estou aqui, senhores, para fazer acusação, não estou acusando ninguém. Simplesmente estou falando mediante o que eu tenho documento. Não estou aqui colocando palavras jogadas ao vento, mas sim, mediante o que está escrito. Mediante o que está escrito. E o que está respondendo. Não sou eu que estou falando, senhores. Estou falando documentos. Se quiserem, no final, tem cópia para dar para vocês. Estou aqui provando que realmente o que estou aqui nessa Casa de Leis, estou fazendo o meu trabalho, estou mostrando que realmente eu sei o que estou fazendo e o que estou falando. Senhores, de repente eu venho nessa tribuna, sou simples com as minhas colocações da minha palavra, mas sou verdadeiro. Sou verdadeiro. Não falo bonito para comover as pessoas, mas sim para falar a verdade. Para falar a verdade. Para mostrar à população de Telêmaco qual fui eleito, senhores, para fazer o que é justo de estar nessa Casa de Leis. Quando o vereador coloca que sou pau mandado, senhores, muito pelo contrário. Eu não estou aqui amando de ninguém, estou aqui a minha defesa, no qual fui taxado a semana passada de não saber o que estava fazendo aqui. Não sou pau mandado, senhores. Não estou aqui acusando coisa que não sei. Estou falando que eu tenho em mãos. Está aqui. Está aqui na minha mão. Quando nós estávamos, senhor, no determinado lugar, que foi colocado, que o vereador recebeu a notícia, foi falado no rádio, o vereador chamou um repórter, me desculpa até a expressão, nem vou colocar porque é bastante vulgar, senhores. Porque o repórter simplesmente estava falando a verdade, do assunto que teria chegado em suas mãos. Então vocês viram o tamanho da revolta do vereador. Então me desculpa, senhores, de vir aqui nessa tribuna desabafar, não estou desabafando e fazendo a minha defesa para que a população saiba que estou aqui para defendê-lo e trabalhar pela população. Não estou aqui só falar bonito. Não estou aqui para falar bonito. Estou aqui para agir e para poder defender a população de Telêmaco Borba. Seria isso a minha palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O último inscrito é o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros munícipes. O assunto, para mim, já estaria encerrado, porque quando você não deve, você não tem que ficar questionando ou falando repetitivamente de uma situação que aí está. Eu quero apenas, quando o vereador dizer que ele não está acusando, ele acusou. Ele disse aqui nessa tribuna que eu embolsei 70 mil reais naquela época. Que tem um processo correndo no fórum local de 1991, que foi o fato. 1991. Como eu frisei aqui, um ato da mesa, um ato que a legislatura anterior não procedeu e não realizou, foi consultado o tribunal da legalidade daquele fato, e o presidente, então, da época,
Frederico Messi Guimarães, juntamente com a mesa diretiva, como aqui está, tomou a postura de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós vamos provar e vamos mostrar isso na sequência, porque, veja bem, os senhores, eu acho que os homens que estavam aqui são homens íntegros. Quando o cidadão que sobe aqui, o vereador que sobe aqui nessa tribuna, falando que o vereador Carlos Roberto pegou 70 mil, ele fala, não é do vereador Carlos Roberto, ele está falando, sabe de quem? Carlos Hugo Wolfgang Grafen. Ele está falando de Ivo Bona. Ele está falando de Eudes da Silva Rocha. Ele está falando de Pedro Cortez, que é pai do vice-prefeito hoje. Ele está falando de Valdir Moreira Soares, que é pai do vereador Toto, e que ele sabe perfeitamente o que nós estamos falando aqui. Ele está falando também de João Ivanir de Moraes. Ele está falando de Edson Klimek. Ele está falando de Frederico Messi Guimarães. Ele está falando do saudoso Lino Nunes Viana. Ele está falando do saudoso Luiz Ferreira. Ele está falando de Onei Alves Ferreira e de Pécio Coelho. Esses eram o vereador da época. Não é o Carlos Roberto Ramos, que ele está frisando que ele teve a competência de subir aqui e dizendo que é competente. Para citar, ele está acusando, ele fez uma acusação, não só a mim. A partir do momento que ele pega um documento de um processo que está correndo, eu não sou advogado, vereador Rubens Benck pode se pronunciar melhor de acordo com isso. Eu não fui julgado e nem tampouco condenado, senhores, para botar 70 mil reais na mão, como foi Carlos Hugo, como foi Ivo Bona, como foi eu, Pedro Cortez, como foi Valdir Moreira Soares, como foi Edson Klimek, como foi Frederico Messi, Lino Nunes, Luiz Ferreira, Onei Alves Ferreira e Pécio Coelho. 20 anos se passaram, senhores, somente agora. E a decisão do tribunal da época era muito claro. A Câmara pode fazer, ao ser consultada. Apenas fixou os valores de vereadores na época que não havia ocorrido na legislatura anterior. E essa fixação deveria acontecer no ano seguinte. Aí que o tribunal deu, como não havia essa questão jurídica em aberta, como estava essa questão jurídica em aberta, o Tribunal de Contas, que nós vamos mostrar a posição do Moro, já está aqui na promotoria pública, que realmente a Câmara tinha autorização do Tribunal de Contas para proceder daquela maneira. Aonde que eu botei 70 mil reais no bolso? Que acusação é essa? O cidadão foi mandado para cá com um papel desse, mal instruído, ou não soube, após sua instrução, de responder. Como eu disse, eu respeito. Não fui condenado, nem tampouco foi condenado. Qualquer dos nomes que aqui está, todos eles constam desse processo. E mais uma vez repito, o cidadão, ou seja, Vossa Excelência, não sabe nem o que está falando. Vossa Excelência não sabe no que está se pronunciando. Vossa Excelência tem que voltar para o Mobral. Não é nem para a escola, é para o Mobral. Tá? É que para lá que o senhor deveria ir. Tá? Então, senhores, eu só digo uma coisa para os senhores. Graças a Deus, tenho minha consciência tranquila. Fui vereador, desenvolvi simplesmente a minha função naquela época, como estou desenvolvendo agora. Está aqui, 2 anos de presidência dessa casa. Revire essa casa, Ministério Público, Tribunal de Contas, veja o que nós temos de algum erro e algum defeito aqui dentro. E como passaram por aqui, a vereadora Fátima, Cezinha, que retorna à presidência dessa casa, com toda razão. Então, senhores, eu só digo uma coisa para você. Eu estou com a minha consciência tranquila. Continuarei fazendo os meus requerimentos, o que me compete, porque aqui está, senhores, aqui está, na nossa lei orgânica do município. Artigo 27. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições de nós, vereadores. 11º, solicitar informação do prefeito sobre assuntos referentes à administração. 12º, convocar o prefeito ou secretário para prestarem esclarecimentos sobre assuntos de sua competência. Então, senhores, eu fiz
o que o regimento, que a lei orgânica me dá. Eu quero informação. Pode convocar o secretário, mas eu quero por escrito que se eu tiver que tomar uma atitude com relação àquilo que o povo de Terâmaco Borba me conduziu para o trabalho nesta casa, eu preciso de ter informação. Se eu precisar de entrar com uma CI aqui, eu preciso ter informação. Não é só de palavra. E mais um detalhe, senhores. Mais um detalhe. O vereador que questionou o meu requerimento, que vem com toda essa questão agora, o vereador, no dia da sessão, ou melhor, no dia da reunião, nem aqui estava. Nem aqui compareceu. Está questionando o quê? Eu, pelo menos, estava aqui e fiz algumas perguntas a ele. Agora, competiu o vereador Hélio César, porque ele que estava convocando, deixei a ele para que ele perguntasse, fizesse como todos os vereadores aqui. Então, senhores, o vereador que questiona uma atitude do vereador Hélio César com relação à minha atitude de requerer, de acordo com a lei orgânica, de acordo com o regimento dessa casa, um pedido de informação por escrito, onde se põe uma assinatura embaixo, simplesmente nem aqui compareceu. Está me cobrando o quê? Informação, se ele nem interesse teve, por que agora, nas sessões da Câmara? Qual é o interesse de questionar? E se eu repito aqui, porque alguém está mandando? Porque alguém está mandando. Alguém está tentando obstruir os pedidos de informação dessa casa. Ou protelar, porque o meu requerimento foi aprovado pela maioria nessa casa. Teve um requerimento que só ele votou contra. Como todos votaram a favor do nosso requerimento. Então, senhores, eu quero que os senhores saiam daqui com uma certeza. Não devo nada para ninguém. Vou continuar com a minha função de vereador nessa casa da mesma forma que aqui entrei e vou continuar assim. Com transparência, com legalidade, e não é com acusações falsas, acusações de que eu fiz isso ou fiz aquilo, que nem julgado, nem eu e nem os demais vereadores da época fomos julgados. Um requerimento que estava arquivado com a posição do Tribunal de Contas de que a Câmara poderia fazer, nós temos esse documento. Então, gente, desonesto, eu acho que não somos. Nem eu e nem mais 10 vereadores, inclusive 5 deles de saudosa memória, que Vossa Excelência não está respeitando aqui nessa casa. Só citou meu nome. Mas, se tivesse hombridade, citaria o nome de todo mundo. Não para jogar para a população um assunto que não é só meu, um assunto que é de 11 pessoas. Como amanhã depois pode dar um assunto de 13 aqui nessa casa. E eu não sou prepotente, não. Não sou mentiroso e nem tampouco aceito mentira de quem quer que seja. Estou à sua disposição. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Conforme pedido do vereador Carlos Roberto Ramos, solicito, então, a administração dessa casa para que encaminhe votos de congratulação para o pastor João Maria pelos seus 25 anos do seu sacerdócio. Também, a pedido do vereador Carlão, ele pediu para que se lesse as prerrogativas do vereador, mas, porém, realmente foi que o senhor acabou de ler. Está na lei orgânica, no artigo 27, está no inciso 9º, que ele coloca o seguinte, ou melhor, no inciso 11º, a Câmara compete privativamente as seguintes prerrogativas: solicitar informação do prefeito sobre assunto referente à administração. Também, senhores vereadores, quinta-feira nós vamos protocolar, a mesa vai protocolar o Código de Ética e de Decoro Parlamentar. Então, quem tem sugestões, como já estive conversando com o nosso jurídico, vários vereadores já levaram sugestões para que possamos melhorar aquela lei, que ali simplesmente foi o início de uma lei. Toda lei ela não é construída de um lado efetivo, mas ela é feita aos poucos. Então fica até quarta-feira, se vocês desejarem
alterar ou dar sugestões no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que na quinta-feira nós iremos protocolar a lei e assim ela vai correr dentro dos trâmites conforme o regimento interno dentro dessa casa. Senhor presidente, por uma questão de ordem. Pela ordem, vereador Carlão. Eu só quero solicitar a Vossa Excelência e a mesa desta casa que tome as providências cabíveis, porque fui acusado de roubo aqui dentro. Que esta casa, realmente, como nós queremos moralizar a situação, nós gostaríamos, porque eu vou tomar atitude com relação lá fora, mas gostaria que essa casa também tomasse atitude correta, porque, de acordo com a gravação, de acordo com o pronunciamento, Vossa Excelência vai e percebeu perfeitamente quando ele quis fazer uma acusação diretamente a mim. Ele não citou o que aconteceu no passado. Ele simplesmente quis jogar à tona uma situação que envolve várias pessoas que contribuíram por esta casa, que realmente lutaram pelo nosso município, como nós estamos lutando agora, que acredito que ele também. E eu peço então, senhor presidente, que uma atitude seja tomada aqui nessa casa. Tá certo? Peço a Vossa Excelência que realmente tome, porque até o presente momento, quando há uma discussão entre algumas pessoas, tudo bem. Agora, dizer que eu embolsei 70 mil reais, eu quero saber de onde ele tirou isso. Certo? E de onde tirou os 70 mil reais os demais vereadores? Eudes da Silva Rocha, Pedro Cortez, Valdir Moreira Soares, João Ivanildo Moraes, Edson Klimec, Frederico Messi Guimarães, Lino Nunes Vieira, Luiz Ferreira, Onê Alves Ferreira e Leopécio Coelho. Eu tenho um respeito muito grande por todos que foram meus companheiros aqui nessa casa. Até digo por Vossa Excelência, me contive. Me contive. Porque quando